Olá, eu sou o Manui e mais uma vez eu vou trazer aqui para vocês um nível das Backrooms. E dessa vez o escolhido foi o nível 94, cujo nome oficial é Motion. Porém eu prefiro chamar ele de um nível desconhecido mais conhecido da internet. Por quê? Bom, tá vendo essa imagem aqui? Eu tenho quase certeza que a maioria de vocês já viram essa foto de várias casas em cima de algumas colinas, sendo essa uma das imagens mais icônicas para quem acompanha ou já acompanhou conteúdo de espaços liminares na internet. Mas uma coisa que eu notei é que por mais que ela seja uma imagem famosa, poucas pessoas sabem que ela pertence ao nível 94. E quando você pergunta como que é o nível 94, aí que ninguém sabe mesmo. Porém, hoje eu tô aqui para mudar isso, explicando para vocês a loucura do nível 94. O nível 94 é, assim como a imagem mais famosa dele mostra, uma gigantesca cidade espalhada por várias colinas. E o que chama mais a atenção nessa cidade é a sua arquitetura. Lembra bastante as décadas de 1930 a 1950. E isso inclui desde carros, casas e até mesmo os móveis delas são baseados nessa época. E uma coisa em específico que eu queria destacar desse nível são as suas vans de leite, que são carros de entrega de leite que, ao invés de terem leite dentro deles, possuem água de amêndoa. O nível também possui postes de sirenes, que de vez em quando tocam uma música alegre. Fora tudo isso que eu falei, o nível é descrito como tendo o efeito granulado de um VHS antigo. Durante o dia, o nível 94 vai ser apenas isso, um local bem estranho, porém totalmente seguro e livre de qualquer entidade ou perigo que possa prejudicar um viajante. Entretanto, quando chega a noite, a situação muda completamente, pois o que antes era um nível sem entidades, agora virou um dos piores locais para uma pessoa ficar nas backrooms. Porque durante a noite, criaturas conhecidas como animações vão começar a surgir por todos os lugares e vão atacar violentamente qualquer um que não pareça pertencer ao nível 94. Essas animações são uma das duas entidades que vivem no nível 94 e elas possuem uma variedade de formas e tamanhos. Porém, uma coisa que todas elas têm em comum é que todos parecem personagens que vieram de algum desenho de stop motion. E eles não só parecem, como até mesmo a maneira como eles andam também lembra um desenho animado. E apesar disso não parecer a aparência de alguém muito ameaçador, confie em mim, não brinca com esses desenhos, porque assim que as animações veem algo ou alguém que não pareça também com uma animação, eles irão atacá-lo e matá-lo da maneira mais fácil fisicamente que cada uma delas consegue. E eu faço questão de dar os exemplos para vocês. Os personagens de argila tentaram afogar o viajante com seu próprio corpo, enquanto os feitos de plástico ou madeira vão usar somente a força bruta. E só para constar, eles são bem mais fortes que um humano comum. Então não é bom sair por aí enfrentando eles de cara a cara. Você só vai acelerar a sua morte. A melhor forma de sobreviver às animações é se esconder em alguma das casas até que o dia venha, já que apesar de fortes, as animações não são muito inteligentes. Então até que é fácil enganar elas, e quando o dia chegar, elas naturalmente somem do nível e só aparecem de novo na noite seguinte. E para finalizar esse pedaço, mesmo sendo as entidades mais dominantes do nível 94, as animações não são as únicas criaturas que habitam ele. Algumas outras que também vivem lá são os Smilers, os Skin Stealers, os Hounds, os Death Moths e os Death Rats. E como curiosidade, os Death Rats desse nível também se parecem com um desenho animado, justamente para evitarem deles serem mortos pelas animações, que como eu falei antes, elas não atacam coisas que se parecem com um desenho animado. Saindo um pouco da cidade, o viajante vai se deparar com a continuação das colinas, que se estende por uma distância que até agora ninguém conseguiu saber qual é o fim. E as únicas coisas nelas são alguns carros estacionados no meio do nada e torres de água, com água de amêndoa dentro delas. E o mais estranho sobre essas colinas é que conjuntos aleatórios de móveis e até mesmo cômodos inteiros de uma casa podem ser encontrados nela. Isso quando não é apenas uma parede com móveis do lado. E caso você seja sortudo, no meio dessa caminhada pelas colinas, você pode encontrar o castelo da montanha transparente. E bom, é nessa parte que o nível começa a ficar realmente estranho para qualquer viajante que seja nele. O castelo da colina, como o próprio nome diz, se trata de um castelo que fica em cima de uma colina invisível. E se o viajante decidir subir a colina e entrar no castelo, a primeira coisa que vai acontecer é aquele efeito de VHS sumir na hora. O que é algo que indica que o castelo em si é algo diferente do restante do nível. E dentro dele, outra coisa que chama a atenção é que esse castelo se parece com um enorme parque de diversões extremamente iluminado. E nele você pode encontrar piscinas de bolinhas, playgrounds e até mesmo um estúdio de animação com uma réplica em miniatura da cidade e as suas entidades. E continuando no castelo, as únicas entidades que podem aparecer nele são os chamados Robomans, cuja aparência é a de um brinquedo de robô antigo também da década de 1930. E é claro, também em forma de animação. Eles parecem ser os guardas do castelo. E caso o viajante esbarre em alguma coisa do castelo, eles irão atacá-lo e matá-lo. Mas se você se livrar dos guardas e andar por um longo caminho, vai logo encontrar uma grande porta que o leva
leva até a Sala do Trono. E vocês se lembram que eu disse que as animações eram uma das duas entidades do nível 94? Na Sala do Trono, o viajante vai encontrar a segunda entidade, conhecida como o Rei Animado, que é o grande governante de todo o nível. E assim que o rei notar o viajante, ele irá fazer um teste com ele. Caso o viajante passe no teste do rei, ele irá emitir uma explosão de luz e o viajante será teleportado para algum local aleatório, podendo ser para fora do castelo ou para algum dos níveis principais. Mas caso o viajante não passe no teste, o rei irá transformá-lo em uma das animações, e ele será o súdito dele por toda a eternidade. O nível não possui muitas entradas e saídas, e para entrar nele é muito complicado, não por ser difícil, mas sim por ser extremamente específico. Você precisa primeiro estar no nível 601, chegar no hub, de lá um buraco em forma de retângulo vai aparecer no chão, aí o viajante entra nele e ele se fecha. E para sair, bom, lembrando do teste do rei que eu falei antes? Então, caso o viajante passe no teste, o rei pode te teleportar para fora do nível. Mas mesmo se isso não acontecer, e o viajante for teleportado para a cidade, é só ele abrir uma das portas de alguma casa aleatória e ele vai parar nos níveis 7, 9 e 53. Eu não brinquei quando eu falei que a entrada era extremamente específica. Mas bom, esse foi o vídeo. Obrigado por ter assistido até o final. Redes sociais na descrição e tchau.